Bem-vindos a mais um Vem Vitec Cast. Hoje nós vamos ter um papo super animado sobre IA. Será que a IA vai realmente substituir os programadores? Quanto que você está pagando na sua conta de IA? Está pagando caro? Está pagando barato? Dá para baratear? Esse vai ser o nosso papo de hoje. E vamos ter essa conversa aqui na gelada Santa Catarina. Hoje está frio, gente, pelo amor de Deus, esse lugar. Primeiro inverno aqui. Olha, pra gente que é carioca, tá sendo sofrido. E aí, Lília, muito frio aqui em Santa Catarina? Muito frio. Muito frio, realmente. Pra carioca, gente, só pra vocês entenderem, pra carioca, 18 graus é frio, 16 é frio pra caramba e 14 você tá congelado. Mas tudo bem, a gente vai seguir aqui, a gente vai aguentar. Bom, o papo hoje é IA, é um papo polêmico. Tem empresa dizendo por aí que vai substituir programador. Tem gente dizendo que a IA ela vai ser a nova AGI, que a gente vai chegar no exterminador do futuro, vai dizimar a raça humana. Tem gente dizendo que vai mandar servidor para o espaço e um monte de coisas mais. Mas, Lilian, e aí? Alguns dados aqui. Primeiro, o Copilot afirma, né, da GitHub, Uhum, que ele aumentou a velocidade de desenvolvimento ali em 55%. certo. A equipe produz o dobro com a mesma folha de pagamento, ou você pode até cortar gente, e a gente tem visto até empresa fazendo Sim, isso. Outra coisa que a gente escuta toda hora o mercado dizendo que tem sempre um CEO de alguma empresa de IA, obviamente, eles são os maiores interessados nisso, dizendo, decretando o fim da programação, que a programação vai durar ali mais 18 meses, mais 12 meses, mais 15 meses, cada um dá um panorama e dizendo que a equipe de programação não vai ter mais emprego para programador. E a gente sabe que manter um desenvolvedor sênior é uma coisa um tanto quanto puxada na folha de pagamento das empresas. Empresas de tecnologia pequena, por exemplo, pode chegar até a 50% ali do seu caixa só para manter aquela equipe de desenvolvimento de pessoas que têm mais um pouco de experiência, um pouco mais de expertise dentro da área. Em média ali, o salário de um desenvolvedor sênior aqui no Brasil está na casa dos R$ 15.000 e indo para fora o céu é o limite. Tem desenvolvedor na gringa aí, em Big Tech, ganhando até US$ 1 milhão por ano, até mais. A gente vê bem, é um salário bastante inflado. Será que é inflado? A IA vai resolver esse problema? E aí, Lilian? A IA vai substituir de verdade os programadores? olha, Kleber, é um assunto polêmico, né, muita gente usa isso como gancho, né, para dizer que a IA vai acabar com os empregos, né, e há um medo, né, da das profissões em geral, não só TI, né, Uhum. as pessoas que estão se formando em outras profissões, que eles vão deixar de existir, né, algumas posições. Isso realmente, algumas posições elas vão deixar de existir. Pô, mas o que que muda então nesse caso aí? O programador, quando ele era júnior lá, ele tinha que saber muito de sintaxe. Para Com poder conseguir certeza. um emprego ali, o cara tinha que manjar dos códigos, tinha que manjar de sistema operacional. O que que mudou? Na verdade, hoje qualquer desenvolvedor que está ser contratado, né, tanto júnior quanto sênior, Hum. ele precisa ter proficiência em IA. Ah, tá, entendi. Então aquela parada de ficar fazendo um monte de prompt ali e tal, isso aí já resolve ou o buraco é mais embaixo? O buraco é mais embaixo, Kleber, porque, o que que acontece? Hoje, vamos dizer que as pessoas viraram piloto de IA, Hum. né. Você precisa validar aquele código que a IA tá produzindo, você precisa avaliar a arquitetura, Uhum. até porque a IA ela produz código, né, até o pessoal do Vibe Code sabe disso, né. Pessoas que programam, mas usam a IA para desenvolver soluções, mas não sabem programar, tem algum momento que aquele sistema ele começa a dar problema, né, problema de infraestrutura, de custo de infraestrutura, começa a dar problema de segurança. Pô, segurança, Lilia, você me lembrou uma coisa que eu vi. Tem um desenvolvedor aí que eu sigo, que é o Mano Devin, Uhum.
Cara, que ele tomou na cabeça com o LGPD. Ele tem um SaaS dele lá, que é basicamente o Mercadão de Madureira do SaaS, como ele mesmo falou. Ele indica outros SaaS. Aí tá com uma base ali de uns acho que 10, 12 mil, não lembro agora o número que ele falou. Mas parece que denunciaram ele para a NPD, porque não tinha controles básicos. Ele tomou uma notificação ali grande, que ele fez um vídeo sobre, mas que custou ele um bocado de trabalho de coisa que ele falou que ele nem sabia que estava acontecendo dentro do software dele, e que a NPD foi lá, rastreou, né, e deu a notificação, que é o primeiro passo para eles tacarem uma multa que pode chegar a 50 milhões de reais para cada infração. Pois é. E aí o problema é esse, né, a IA, ela é muito boa em codificar, Uhum. né, mas precisa daquela pessoa que entende, né, de arquitetura, entende segurança, entende, ou seja, a pessoa que é de TI, ela Uhum. não vai deixar de existir, Tá, né. espera aí, então deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu entendi, até para o pessoal que não é da área. Antigamente, então, o programador ele tinha que aprender basicamente o quê? Arquitetura, né, de sistema, tinha que aprender análise de requisito, modelagem de dados. Vai me corrigindo aí que eu sou de DevOps e de Sec, então assim, essa é tua área mais do que a minha. Tinha que aprender código, obviamente, em alguma linguagem, ficar proficiente ali, Sim. e era basicamente isso. Eu acredito, na minha opinião sincera, que o programador precisa pelo menos ter o conhecimento disso ainda. Sim, concordo. Mas, a importância do código mesmo, né, certinho e tudo mais, a IA resolve, né. Hum. Então, ele precisa mais, saber gerenciar a IA, né. Entendi. Então a pessoa ela tem que ter um pouco de ela tem que ser mais, como é que eu vou dizer, uma pessoa mais versátil. Exatamente. Ela tem que manjar ainda do código para poder corrigir o que a IA vai cuspir, porque ela ainda alucina, né, Sim, é um negócio que alucina pra caramba, mas ela tem que sacar um pouco agora de cybersecurity também, tem que sacar um pouco de infra, quer dizer, é o antigo full stack, um sim, pouco disso, é sim. por aí? Sim, na verdade, a gente tem que saber um pouco de tudo, tem que olhar para várias cadeiras, no caso, Aham. né. Assim como antigamente, né, você tinha que olhar para essas coisas, hoje você também não mudou a importância, né. A IA não resolve tudo, né. Então, o profissional, ele precisa olhar essas coisas. E o que que acontece? Por que que as pessoas têm medo, né, desse fim da IA acabar com os empregos? Hum. É porque justamente, né, o papel está mudando, né. Antes, você aprendia código, você aprendia a codificar mesmo, né, até os testes de emprego, né, quando Aqueles você smoke fazia, teste de carga, exatamente. etcétera. Você fazia um teste em uma linguagem tal, Aham. né. Ah, você tá falando teste para contratação? Sim, Hum. Ainda tem empresa que aplica, bastante. sim, exatamente, mas, hoje está se dando muito mais importância justamente à proficiência no IA, né, tanto para dev sênior quanto também para dev júnior. Então, me diz uma coisa, você acha que quem não embarcar nessa onda hoje, de uma certa forma, vai ficar para trás? Deixa eu tentar estabelecer um paralelo aqui, tá? Antigamente o engenheiro que saía, não que hoje não seja importante, tá, mas o engenheiro que saía de uma faculdade, o cara tinha que saber cálculo de trás para frente. Sim, Tinha que pegar uma régua de cálculo, saber lá fazer as medições e tal, tudo na mão, e resolver tudo na munheca ali. Aí vieram as primeiras calculadoras científicas com algumas funções e tal, e acabou que esse mercado, ele hoje dá muito mais valor, não ao cara que sabe calcular pra caramba, ele ainda é importante, porque ele precisa entender o que ele está calculando, mas a quem sabe interpretar aquele número que a calculadora dá para ele. É exatamente. por aí? Exatamente. O que que acontece? Hoje, é o programador que sabe interpretar aquilo que a IA está fazendo, né, que sabe corrigir,
né, aquilo que a IA está fazendo, é ele que vai se destacar hoje. Por quê? A IA é um mundo sem volta hoje, Uhum. né, você, não tem volta. É uma tendência que veio para ficar, né, embora muita gente diz que vai acabar por causa da infraestrutura e tudo mais, Certo. né, que vai vir Que é o caro, né? exatamente, é muito caro, né, mas apesar disso, não é uma coisa que vai acabar, né. Essa geração que está nascendo agora, ela está mergulhada no IA, e daqui Verdade. para frente é o que vai acontecer, né. Eu tenho lidado com alguns desenvolvedores aí nos nossos clientes, né, que são mais júnior e tal, e a galera tá vibe codando direto ali, e com qualidade até. Alguns estão aplicando algumas técnicas, pegando o paper da Anthropic, da OpenAI, o Codex, e tá realmente está mudando muito o perfil. E é engraçado porque essa galera de fato tá um pouco mais rápida. Tá com mais qualidade? Não sei, ainda tá meio cedo pra dizer isso. Mas, caramba, se é assim, e esse negócio é caro, espera aí, como é que esse bagulho vai gerar dinheiro então? Porque se a gente tá falando de uma infraestrutura que é caríssima, que muitas vezes você paga por token, e esse pagamento por token é um pagamento ali on demand, né, basicamente. E você pode inflar a tua conta igual cloud se você não toma cuidado, Sim. né. Você não faz as tags corretas ali, o que que vai acontecer? Tu vai pagar caro pra caramba em cloud sem saber aonde é que tu tá pagando caro pra caramba. Como é que você vai gerar grana? Como é que funciona esses modelos? Explica isso aí. Existe 3 formas diferentes de se pagar a IA, Hum, tá. A primeira forma é a assinatura mensal, né, então o desenvolvedor, o CTO, qualquer pessoa, ela pode contratar o ChatGPT, contratar o Claude, né, da uhum. Anthropic, e pagar por volta de $20 a $200. Pô, mas é vantagem isso aí? Pra quem que é vantagem? Bom, vantagem para quem é uma equipe de uma pessoa só. Ah, tô ligado, empresa pequenininha então, né, o cara que é self-dev ali, Isso, tá se começando. a pessoa ela tá acordando sozinha ou uma empresa pequena, Aham. aí vale a Um pena. freela, né. Um freela, né, aí vale a pena. O problema desse modelo é quando começa a escalar gastos, né. De se você tem uma equipe de 50 pessoas, né, você vai pagar quanto? Você vai pagar 5.000 de licença, Isso daí, $5.000. putz, é grana, hein. Problema, você não está agregando nada ao seu sistema, Ah, mas por quê? porque você na verdade está usando a IA para produtividade. Ah, tá, tá, tô ligado. Então espera aí, você tá me dizendo então que eu tenho meu Cloud Code lá, Sim. né, instaladinho, bonitinho, coloquei lá toda a parte de soul dele, criei lá as skills e blá blá blá, tal. Então, pô, eu não tô treinando esse modelo direito, então, quer dizer, eu tô meio que ainda deixando na mão da Anthropic ou de qualquer outra aí, eu tô deixando na mão deles o que de fato o meu cloud ele vai cuspir ali pra mim? É, porque você usa, essa forma, né, essa primeira forma, você usa muito para produtividade, ou seja, você acelera o seu trabalho, né. É muito bom para quem é um desenvolvedor solo, como eu já disse, Galera de né. marketing também, Galera né. de marketing. A Anthropic, né, tem lançado, várias features, né, para não só para quem é de TI, Uhum. mas também para empresas, né, para empresas, para quem é de marketing, né, em outros setores, até jurídicos estão lançando, né. E a OpenAI também não tá para trás, ela também tem lançado coisas que estão facilitando a vida do desenvolvedor, do um profissional que usa, né. Entendi. Eu tinha visto há um tempo atrás, não lembro agora se foi a OpenAI ou a Anthropic, qual das 2, que colocou um gráfico ali do quanto que eles atendem já dentro de cada área das tarefas corriqueiras do dia a dia
de uma pessoa júnior, Sim. né, de marketing, finanças, jurídico, etc. E eles colocaram ali que mais ou menos uns 80% por aí eles já conseguiriam automatizar as tarefas dessa galera. Então espera aí, esse pessoal então que é de outras que a gente fala muito de desenvolvedor, porque é a nossa área, Sim. mas a ideia então das empresas que estão encabeçando esse movimento de IA e essas big techs que estão surgindo aí das IAs, é, de fato, fazer com que qualquer área de trabalho que tenha não a área braçal, obviamente que não, isso aí vai ser outro setor que vai atender, a robótica, mas qualquer área de trabalho que seja mais de escritório, Intelectual. intelectual, boa, ela possa se beneficiar e automatizar as suas tarefas para não ter tanto trabalho braçal igual antigamente tinha. É por aí. Exatamente, exatamente. Tá. Por exemplo, uma pessoa de marketing, o que que você vê, assim, de coisas que a pessoa podia aplicar? Quais modelos de IA que talvez sejam legais? Eu vejo muita gente aplicando, fazendo automação de marketing, né. Eu Uhum, vejo pessoas, criando vídeos, né, uhum, fazendo pesquisa de mercado, eh, fazendo agendamento, né, de posts. Então, a IA ela realmente ela facilitou muito a vida de vários profissionais, né, uhum. principalmente a parte intelectual, Aquele né, aquele trabalho negócio braçal que uhum. tinha antigamente, né, eh tá acabando, né. Aquele negócio do YouTube, agora que o gente, o canal é um bebê, tá? Por favor, se inscreve, deixa teu like, ajuda o canal a crescer. O papo aqui sempre vai ser legal, sempre vai ser animado do jeito que vocês estão vendo. Então, a gente vai agregar muito. Se você gostar do conteúdo, não precisa dar o like agora não, espera acabar. Gostou? Deixa teu like. Mas eu estava vendo lá naquela ferramenta de análise lá do YouTube que a gente tem e tal, Uhum. que ele deu um monte de dica. Aquilo aí é IA então também? Sim, Caramba, então o negócio tá sério mesmo. Eu ouvi dizer, Lilian, e aí você me confirma, que cada IA ela tem uma especialidade, tá? Por exemplo, a Anthropic se especializou muito realmente nessa área de código. Nossa, sim, ela foi muito voltada para engenharia e TI. Já o ChatGPT, ele é mais uma LLM ali de texto. Para quem não sabe, galera, LLM é o Large Language Model, tá? E a gente vai explicar isso um pouquinho melhor, mas segura essa informação. O ChatGPT ele é muito bom para texto, para tradução, para esse tipo de coisa. Já a Manus, que é uma das chinesas aí, que veio arrebentando também com o mercado, ela é muito boa para a parte de visual. Por exemplo, você quer levantar um site, que é um manual de marca, né, o tal do brand book, você consegue fazer tudo ali, você dá os parâmetros para ela, cores, etcétera. Óbvio que você tem que construir bem o prompt, mas você consegue pegar toda a parte visual ali que você quer e fica um negócio bem feito. e é autônoma, né. E é autônoma, ela é baseada em agente, né. Isso, Uhum. É diferente no caso aí do Claude, né, que é baseado em skills, etcétera. Ele tem agente, mas não é muito forte nisso. Já a DeepSeek, Llama, são modelos que a gente ainda vai abordar, mas que são mais para galera que está querendo montar ali o seu próprio laboratório e tudo mais, né. sim. Eu não sei se é viável empresarialmente, a gente vai discutir isso, mas eu acho que o pessoal tem feito mais por aí. Beleza, então esse é o primeiro modelo de assinatura mensal, já deu para ver que se infla, não compensa. Exatamente. Qual é o segundo então? Você falou que eram 3? O segundo modelo, ele é usado muito para SaaS, né, porque é um modelo por API, ou Tá, isso, seja o SaaS é o Software as a Service, né, é o sim, aplicativozinho ali que você contrata, tal. Aham. exatamente. E aí você paga por token, né. Token é como se fosse uma palavra. Ah, espera aí, então o token é uma palavra digital. Isso, né. Aham. E aí, quando o sistema ele tem poucos usuários, né, legal, você consegue controlar os gastos. Então os problemas crescem
à medida que você vai aumentando o número de usuários ao seu sistema. Por quê? Hum, Porque você começa a descontrolar o custo, né, ele não cresce linearmente, né. Então, essa é uma coisa que a empresa precisa pensar se ela vai adotar, né, se vale a pena o custo, e tá muito bem controlado nos custos também, muito olhando muito os custos, né, porque isso pode sair bem caro. espera aí, deixa eu tentar fazer uma comparação aqui, para a galera de casa poder entender, e aí você vê se tá boa, tá. Vou puxar a sardinha para o meu lado, que é a parte de DevOps, tá. Vamos dizer que você tem lá a tua infraestrutura, aí você levanta uma máquina, uma instância, dentro da AWS da Amazon. E aí você não coloca lá a tagzinha para você poder fazer o controle do gasto daquela máquina, tá. Só que você, sei lá, bota uma aplicação ali que varia, porque a gente falou no outro episódio que você paga essa instância muitas vezes por minuto ou por segundo, Sim, joia de uso. E isso não é minuto e segundo linear, é minuto e segundo de cada usuário que entra. sim, Então, vamos dizer que você não botou lá a tag, tá? Do nada você tem um pico de acesso naquela instância, porque você botou, sei lá, um banco de dados. Não é o recomendável, mas vamos pegar esse exemplo mais tosco. E você não sabe de onde está vindo o teu custo. É por aí esse negócio de você escalar custo com IA? sim, sim, é por aí. Por quê? O custo ele pode o custo ele pode avançar muito rápido. Exa Principalmente para equipe maior, então, né? exatamente. E por número de usuários também, né, não é Tipo, só equipe. tipo você integrar ali um bot com IA. Você substituir o atendimento humano. Não tô criticando. Tem empresa que está fazendo, está dando certo. Vai muito da necessidade de cada empresa. Sim, Mas você tirar o atendimento humano e fazer um pré-atendimento baseado em IA. Então, se o usuário ele quiser te ferrar, ele tem como. sim, porque e você não tem como quantificar, porque você não tem o controle da conversa. E acaba sendo mais uma superfície de ataque nesse caso, Sim, que você tem que tomar sim, cuidado. Uau! Ou seja, mais do que nunca, pelo que eu estou entendendo, você ter um ótimo controle de custos, a parte de FinOps, ela está se fazendo mais necessária ainda. com certeza. Por isso que no episódio anterior a gente tocou também em IA aqui para falar sobre FinOps. Sim, porque o FinOps e IA estão intimamente relacionados, né. Uhum. Porque se você não pensa em custo, em gasto, né, no seu negócio, como nós falamos no episódio anterior, o seu negócio pode morrer, né, porque os custos escalam muito rápido. É verdade. E dinheiro não é infinito. E Exatamente, nem pouco aceita desaforo. isso aí, Quem gasta mal, fica sem. Isso é fato, isso é em todos os campos da vida. isso aí. Legal, 2 modelos. Então a gente tem lá a assinatura mensal, Sim, que você paga unitário, vai de 20, 200, já dependendo, tem um plano, acho que da Anthropic, que custa $500 até, se eu não me engano, para uma pessoa só, que é o Bambamam Pro Max lá, Ultra Blaster, lá que eu não lembro mais o nome do plano. O outro é por token, que startup tá utilizando pra caramba, sim. algumas empresas grandes também estão integrando com chatbot e tal. Beleza, eu só conheci esses 2. Qual é o terceiro? Então, Kleber, o terceiro ele é mais estratégico, mas ele também é mais caro, Pô, mais caro ainda? mais caro ainda. Eita. Mas se você é mais fácil de controlar também. Ah, Aí nesse modelo nós temos 2 soluções, né. uhum. Temos a RAG, que o que que é o RAG, né. Você pega as informações da sua empresa e alimenta a IA, para que ela possa responder dentro daquelas informações que você fornece para a IA. Então é uma parada altamente, customizada. Sim, você customiza o os seus dados para que a IA possa responder dentro daquilo que vo do seu conhecimento, Não né. pode alimentar qualquer coisa que você tenha, tem alguma restrição, como é que é? Bom, você pode alimentar com planilha de Excel, arquivos PDF, banco de dados,
Qualquer banco de dados ou tem algum que seja mais indicado? Tem o banco de dados vetorial, Ah, eu né? ouvi falar. Sei pouco sobre. Não é a minha área, não é meu forte. Sim. E você e a IA vai responder a partir daqueles dados. Eu vi uma parada que tem uma galera aí vendendo agora, que você integra a tua IA com o Obsidian. E aí ele meio que funciona como se fosse um banco de dados vetorial para poder pegar todos os arquivos do teu projeto e bum, explodir isso para você até bonitinho, fica até visual o Sim, negócio. É por aí, é esse por negócio de aí. banco vetorial é isso aí? Sim, é Só por aí. então ele meio que cruza informação. Aí, qual é a como é que você pode fazer com que o RAG seja prático para você? Por exemplo, você a diretor o dono do negócio, ele tem um conhecimento dele, Uhum. né, muitas vezes documentado, né, Sim, e isso vai descendo por setor, né. Se você pegar esses documentos todos e colocar numa ferramenta de RAG ali, de RAG, você escala essa parada. isso. En então, dá visibilidade para o tomador de decisão master da empresa ter uma gerência melhor, mas não é só isso. É por Isso, aí? A é por ideia aí. é por aí? Tá, deixa eu pegar aqui um setor que é bem difícil, que tem bastante dado para alimentar e que eu acho que pode se beneficiar disso daí. Área médica. Tá bom? Vamos pegar a área médica. Normalmente você tem um prontuário de paciente e dependendo da onde você vá ser atendido, esse negócio fica altamente fragmentado, né. Eu lembro que na época lá da pandemia que você estava dentro da área de saúde da prefeitura do Rio, e para você consumir os dados lá que vinham do município, do SUS, etcétera, era um inferno aquilo ali, né. Com certeza, Cada um tinha seu banco de dados e ainda tinha as OS que não queriam abrir dado de nada. exatamente. Então, se você pega um sistema com RAG, começa a fazer um histórico desse paciente, do Joãozinho, tá bom? Que começou um tratamento, tem uma comorbidade A, B e C, que tem um histórico familiar disso, daquilo outro, uma predisposição genética. Você pega tudo isso e consegue ter, talvez aí, de repente, você pode evoluir para um modelo preditivo do que esse cara vai ter de problema de saúde daqui no futuro, de que tipo de tratamento preventivo ele pode fazer agora para ele ter uma longevidade maior e por aí vai? Sim, o RAG você pode fazer isso, né, ele pode fazer predição, mas existe um outro modelo que talvez fosse melhor nessa solução que você está falando. Ah, tem? Tem, que é o Fine Tuning. Ah, O Fine Tuning é você treinar a IA para o seu negócio, né. É um modelo muito mais caro, né, mais caro que o RAG. sim, porque Espera aí, Lilia, quando você fala de mais caro, significa que eu vou pagar mais por token? Aonde é que encarece essas coisas? Porque assim, a gente já viu aqui o modelo pago por assinatura, a vamos gente dizer viu que por token, mas onde que pesa ali? vamos dizer que dá mais trabalho, né, Ah, então é porque caro em hora homem e infraestrutura. sim, Tá, mas se paga? sim, se paga. Se paga. E aí depende do negócio também, né. Depende do teu tipo de negócio, né. O Fine Tuning, por exemplo, ele serve muito para empresas que têm regulações, por exemplo, área financeira, área de saúde. Entendi. Então essas área de governo, né, que são setores muito conservadores. O governo tem a questão da transparência que Exatamente. pega muito, né, e vazamento de dados do governo, você tá falando de cidadão. Isso aí. E se você não se você não tiver o seu modelo, eh, se você não tiver o seu modelo treinado, Hum, aí fica mais difícil, né, você usar IA. Você não pode usar, por exemplo, mandar dados, nesse caso, né, para Anthropic, para OpenAI, né, porque é isso que acontece quando você usa a primeira opção, que é você pagar ali por uma assinatura ou por um sim, token, então você sim, tá arriscando mais, exatamente. é mais uma superfície de ataque, você Sim. pode tomar um ataque ali de prompt injection
e tá com a vida toda ali do teu cliente exposta e tomar aquela multinha gostosa Sim. de 50 milhões se bobear, né. Pois é, isso imagina, né, aí você imagina um dev solo ali, o cara que tá começando o seu negócio tomando uma multa dessa, porque usou vibe codou ali o tempo todo, ou o cara que é de marketing ou de finanças que tá fazendo um freela, e aí vazou o dado do cliente, ele se lascando aí numa multa gigantesca sem ele ter condições de pagar na vida, né. Acho que nesse ponto, né, não vou questionar, porque dado de cliente, dado sensível, dado pessoal é coisa séria, mas acho que cada caso é um caso, deveria ser analisado, né. Mas tem vantagens nesse modelo, né. Por exemplo, você treina uma vez, Uhum. né, e você não precisa ficar retreinando o tempo todo, Até porque né, você não está entregando teu prompt pra 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 ninguém. ninguém. Isso aí, né. Saquei, E é um conhecimento que fica de forma permanente, né. E é um entendi. conhecimento teu interno. Hum. Então, se eu apagar a minha API lá, aquela base treinada morreu ali, né, não vai vazar. Isso aí. Aí você tem Hum. aí a gente vai entrar nesse assunto, né. Você tem que tomar cuidado também com a sua infraestrutura. Ah, entendi, entendi. Bom, pelo que você está falando, então, controlar o gasto, ele vai mais a fundo do que você só prestar atenção ali na parte de quanto vai custar a IA. Você tem que começar a pensar também em quanto vai custar o teu profissional, o tanto de treinamento que você vai dar para esse profissional, para ele não fazer, né, besteira ali com a IA, não fazer caquinha, né? E acabar te expondo a um problema sério, a controles também de governança, compliance, que precisam ser mais afinados dentro de empresa, ao cara que é um dev solo, de repente considerar talvez até fazer um fine tuning com um modelo, self-hosted ali, né, a pessoa levantar o seu próprio modelo dentro de algum lugar mais barato e ela, em vez de usar um provedor grande, usar isso. Embora algumas IAs aí com alguns dependendo da quantidade de parâmetros, o negócio não fica utilizável, né, fica bem complicado. Sim, E uma instância com GPU costuma sair caro. com certeza. Beleza, tá legal. Falando um pouco agora de modelos abertos, que chegou aí há um tempo atrás, né, arrebentando até com as ações da NVIDIA, a DeepSeek, que é chinesa. O pessoal tem ainda, principalmente o mercado americano tem um preconceito enorme com qualquer coisa que venha da China, até porque a China e os Estados Unidos têm aquela rixa entre eles ali, eles se colocam não tanto como inimigos, mas comercialmente são, né. E aí veio a DeepSeek e do nada derrubou as ações da NVIDIA, que é o maior fabricante de chip de GPU, que é o que a gente usa para poder, eh, conseguir fazer esses cálculos que são bem complexos para uma IA funcionar. Derrubou, assim, não sei quantos bilhões ali de uma vez só em uma semana. Hoje já recuperou, a NVIDIA conseguiu recuperar, mas que tem de diferente, de tão diferente nesses modelos que são abertos, como DeepSeek, Llama, até Manus não, que Manus você paga, mas Tem. DeepSeek, Llama, basicamente, acho que tem um outro aí, né, e e esses outros modelos que a gente está vendo no mercado, que é o ChatGPT, que é a Anthropic, que toda hora tem ali um CEO, alguém falando alguma coisa no mercado, que muda a direção das coisas ali de uma hora para outra, às vezes até com um Twitter que o cara faz. A gente está meio que diante de uma questão geopolítica também, né, É verdade. porque, eh, como você disse, existe essa rivalidade, né, vamos dizer assim, entre a China e os Estados Unidos. Há muito preconceito com as soluções chinesas, mas não é um preconceito que é infundado também. Sim, Por quê? Esse modelo de dados abertos, eles podem ser mais baratos ou até não custar nada, né. Você pode simplesmente instalar, né, no seu ambiente, até com pouco recurso, com né, para pouco você rodar em recurso, um laboratório. exatamente, e usar.
você usa os seus dados ali, sem ter que usar o ChatGPT, sem ter que usar o Claude, né. E Só eles te possibilitam esse negócio de você fazer o RAG, fazer um fine tuning, tanto quanto as outras, ou ainda estão engateando um pouco nisso? É utilizável para uma empresa? com certeza, né, mas ela vem com problemas também. Tipo o quê, por exemplo? Problema, por exemplo, de infraestrutura. Você não ela não é totalmente de graça, né. Você tem que você deixa de investir na IA, né, mas você vai investir em infraestrutura e essa conta pode ficar pesada também. Eu tenho visto, Lili, algumas empresas, pegando uma salinha, tá, startup mesmo, Uhum. tá começando a ficar comum. Tem umas empresas de recuperação de servidor, alguns até da China mesmo, tá. E essas startups estão pegando aquela salinha de reunião, normalmente a menor, e estão transformando num pequeno CPD, comprando servidor de rack mesmo, de servidor, né, Uhum. mais antiguinho, dando uma turbinada ali, com bastante processamento, com algumas GPUs, etcétera, e estão colocando isso eh, como a sua central de IA com esses modelos. Normalmente estão usando mais o Llama, porque tem menos essa questão geopolítica que você falou. Cara, isso é de fato viável? Qual é a conta? O que que tem que prestar atenção nisso daí? Porque eu acredito que não vai escalar por um lado, mas se tu não tomar cuidado, tu também pode tomar na cabeça por outro lado. Por mais que você tenha o servidor, por mais que você tenha a infra, aonde que pode dar muito errado isso daí se for feito, sim, de qualquer jeito? O problema, né, dessas ferramentas chinesas é que existem 3 problemas, na verdade, né, se você pensar bem. O primeiro problema é de LGPD. Por quê? Certo. Porque quando você olha a política de privacidade desses modelos, eles são apenas em inglês e chinês. Então, para a empresa que é do Brasil, né, é um problema. É, se ainda fosse GDPR, né, que é europeia e tal, ainda dava, porque tem muita similaridade com a nossa lei. Os modelos de lei americano para proteção de dados, eles são mais abertos e são mais setoriais, né. Uhum. Normalmente cada setor tem o seu próprio modelo de lei ali, a saúde, as finanças, a educação, e cada um vai meio que gerenciando de uma forma meio que até descentralizada. E na China, Exatamente. proteção de dados Tem esse não problema, não tem. como eu falei, né, tem a questão geopolítica aí, mas não é à toa, né. Existe realmente um problema de segurança na China, e que se você não tomar cuidado, você vai tomar na cabeça. Pode sair cara a conta, né. Isso aí. E a segunda camada, né, no caso, são os clientes. Imagine você, que é cliente de uma fintech, de uma health tech, né, ou o próprio governo, se descobrir que o modelo de IA que está sendo usado é chinês. E não é difícil não, hein. Até porque na política de privacidade você tem que dizer como você está coletando dado, para que você está coletando dado, qual o prazo de validade, qual vai ser a utilização, tudo isso. Se você está num modelo de IA que não te dá a informação do como é que vai ser usado, se isso pode ser enviado para algum lugar, É é complicado, é arriscado, né. com certeza. E dentro da empresa, né, que é o terceiro ponto, né, de problema, como é que o CTO, por exemplo, ele vai convencer o board, né, que essa solução é segura? Então a gente tem que pensar muito bem, né, muitos clientes me perguntam isso, né, eu tenho que pensar muito bem na solução que vai ser usada. Pô, mas então não é aconselhável? Então larga isso pra lá e fica na Anthropic mesmo, lá na OpenAI e vamos embora? Vamos pagar token? É por aí? Depende do seu negócio, depende muito do seu negócio, porque quando você não tem uma regulação tão braba como, né, o setor de fintech, health tech, governo, né, e outros, você pode usar, né, mas, tomando cuidado, todo cuidado com infraestrutura, cuidado com segurança,
né. Então você tem que ficar de olho nessas coisas, né. Eu acho que de uma forma bem geral, né, Lilia, acho que todos os setores ali, eles precisam, ter cuidado. Acho que hoje, esse amadorismo que tinha de você coletar dado de qualquer jeito, mandar para qualquer lugar e o cliente nem ficar sabendo, passou, né. Por exemplo, não sei se todo mundo sabe disso, mas sabe aquele bannerzinho que tem de política de cookie? Sim, A NPD, ela fiscaliza isso. Quando você tem uma denúncia e tem gente que não sabe, você não pode carregar o script do Google Analytics, do pixel do Facebook ou qualquer outro tipo de pixel de marketing, o teu site não pode carregar o script antes do usuário clicar em alguma coisa. Ou seja, aquele banner ele tem que ser 100% funcional. Se você abrir o site, já carrega o script de marketing e aparece o banner, ele tá ali só para constar, você tá violando. você tá violando a LGPD e você pode tomar uma multa. Você pode tomar uma multa e a multa é séria. Então, é certo que se você tem um site, você tem que prestar atenção nisso. Você tem que colocar o banner de uma forma que ele vá acionar ou não aquele script de marketing e com as opções que o cliente deseja. Se ele ticar lá que não quer todos os tipos de cookies, não pode carregar. Só os necessários? Só os necessários. Ponto. Né? Então tem gente que ainda não se ligou nisso. E É a um ponto questão sério a questão da LGPD. e eu acho que a IA acho que vai meio que nesse sentido, né. Sim, mas tem uma solução que as empresas estão usando, que é hospedar os modelos chineses, Hum. né, dentro da infraestrutura americana, né. Pode usar o AWS, usa o Google Cloud, usa a Azure, né. E existe ferramentas para isso, né, para você, fazer essa integração, né. Uma delas é a OpenRouter. Ah, tá. Entendi. Vem cá, então olhando um pouco para isso, e aquele custo que não está na planilha? Porque legal, você faz a planilha de custos, você tem um controle ok ali, né, de finanças, de FinOps, mas aonde é que pode estar a pegadinha? É que na verdade, né, o que que acontece? Muita gente não conhece, né, que existem 2 custos aí nessa equação. Existe o custo por treinamento Tá, e o custo por inferência. qual é a diferença? A diferença é a seguinte, eh, o custo por treinamento, né, ele acontece antes do cliente contratar a IA, né. Então, OpenAI ali com a o OpenAI ChatGPT, Claude, exatamente, whatever. eles fazem o treinamento antes e você paga pela licença daquele treinamento, você não interfere nele. É o tal do harness, né, que são as rédeas ali da IA para ela te dar uma resposta mais assertiva em código, Isso, exatamente. então eles fazem essa parte e você só dá uma ampliada. Isso, a não ser que você faça o seu próprio treinamento com RAG Ah, tá. e fine tuning. Aí você tem um custo, né, controlado, né, muito mais fácil de controlar, Uhum, né, o custo de treinamento, entendi. né. Você pode precisar de infraestrutura, você pode precisar de equipes especializadas, então é um custo controlável. E essa parada de você substituir desenvolvedor, substituir gente nas tuas equipes de multistack, né, não tô pegando TI, mas pode ser qualquer coisa, e falar que a IA vai ser a bala de prata ali e resolver. Essa conta pode ficar cara no final? Com certeza, por quê? Porque existe o custo de inferência. Então O esse que é o tal do custo de inferência. Exatamente. Esse daí que a maioria das empresas se descontrolam. Entendi, entendi. Então o custo de inferência é tudo aquilo que está ao redor da IA. Isso, com o uso da IA, né. Ah, Se você tá. faz uma pergunta, né, a IA vai te responder, e isso está custando dinheiro. Uhum.
né. E aí voltando a falar em modelos, de SaaS, né, pessoas empresas que usam que criam SaaS, Uhum. essa conta pode ficar muito, muito pesada, É, porque justamente você pode perder o controle muito fácil, né, dos custos, né, do do seu sistema. entendi, entendi. Então todo esse custo marginal, ele pode acabar pesando de uma forma que se tu não tomar cuidado, tu vai ter aquela surpresa no final do mês, você estava planejando gastar X, tu vai gastar sei lá, X vezes 2, X vezes 3. Isso vai meio que, vai escalando em ordens de grandeza se tu bobear. Isso aí. Cara, é mais complexo, né, acho que é até por isso que precisa ali de uma pessoa que esteja olhando, e aí eu não tô falando de uma consultoria nem nada assim, acho que você treinar um profissional dentro da tua empresa para ser o de novo, aquela a gente falou isso no último episódio, ser o champion da parte de FinOps. Eu acho que é muito válido, cara, porque é muito fácil perder o controle se você não tomar cuidado. A IA ela adianta muita coisa, não tem nem o que questionar com relação a isso, eu mesmo tenho usado direto, mas naquele modelo de Extreme Program, né, onde você é o cérebro e a IA simplesmente vai codar para você, você vai fazer o papel de revisão, vai fazer o papel de engenharia mesmo, né, que é o que a Sim. gente é treinado para fazer. E e aí o que que acaba se não presta atenção, meu, é muito fácil você escalar isso de uma forma ruim, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta poderosa, né. Então, a a aí entra aquela outra questão, Lilia, que a gente, né, com todas essas variáveis, com que coisa que ainda não entrou na conta, e isso muda o jogo, muda a regra do jogo de verdade. Então, Lilia, com todas essas variáveis, com tudo isso que não entra na conta, esse custo marginal, tem a questão do scale loss, né, que explica, né, por que que a IA vai continuar subindo ali. Como é que isso vai impactar mais ainda ali no dia a dia das empresas? O que que isso vai trazer para o futuro? Como é que vai ser a conta a partir daí? Bom, Cleive, para ficar mais fácil entender, vamos fazer uma analogia, Vamos lá. né. Vamos pensar numa padaria, por exemplo, né. Para você fazer um pão, quanto mais farinha você coloca, de melhor qualidade, né, Uhum. você tem capacidade de fazer mais pão, Sim, né. em tese sim. E se você tem um forno bom, né, a qualidade também sobe, né, você aumenta a produtividade. É, você vai assar o pão mais rápido, vai dar mais saída. Tá, ok. Então, com a IA, tem essa mesma lógica, né, quanto mais você treina com dados, né, o teu modelo, ele fica mais eficiente, né, e te dá mais poder e você acaba dando mais poder computacional por meio da infraestrutura, né, com GPUs e tudo mais. Por isso que deu uma travada ali na casa do 1 trilhão de parâmetros que eles gostavam, porque eu lembro quando começou ali o GPT-2, GPT-3, nós passamos de 80 bilhões de parâmetros, agora estamos com 100 bilhões de parâmetros, 200 bilhões e deu uma estagnada, né, de uns tempos para cá, eles pararam de falar muito nisso e estão começando a lançar outras coisas para poder aproveitar o que tem, né. É, porque aí surge um problema, né, existe a limitação de infraestrutura, E né. como é que funciona isso? Por que que eles pararam? Por que que estagnou? Não vai avançar? Você fez a analogia do forno aí de padaria. Quando você, por exemplo, compra um forno novo para aumentar a tua produção em somente 10%, né, Pô, não vale a pena. não vale a pena. É um gasto absurdo para você produzir 10% a mais só do que você tinha, não vale a pena. É a mesma lógica? É a mesma lógica, né, o que está acontecendo hoje, né, o custo das GPUs está muito alto, né, Tem limitação de tecnologia na jogada aí também? com certeza. Tem limitação de tecnologia, né, e esse custo está começando a não valer a pena na hora de treinar a IA, Hum. porque está um custo muito alto, né, para você avançar muito pouco.
Ah, então é por isso que eles estão mexendo mais hoje no harness, né, nas rédeas da IA, do que propriamente na quantidade de parâmetros que ela tem a capacidade de ser treinada, né. Isso aí, Ah, só para a galera ficar claro, quando a gente fala de parâmetro de IA, de treinamento, a gente está falando da capacidade que você tem de alimentar a IA com dados. isso, Então, quanto mais parâmetros, em tese, maior a capacidade que ela tem de cruzar dados e teria, entre aspas, ali, mais qualidade para te dar uma resposta. isso, Só que então agora já está se vendo que não é bem por aí, que o negócio é meio que uma progressão geométrica ali em relação ao se eu aumento de 1 bilhão para 1 trilhão de parâmetros, eu não escalo esse custo na mesma ordem de grandeza, ele acaba se tornando 4, 5, 10 vezes mais caro. isso. Nesse caso aí do exemplo que tu deu, até 90%, né. E aí, né, existem 2 caminhos, né, para resolver esse problema, né. Isso surgiu ano passado, né, um dos caminhos, né, são modelos que pensam antes de responder, Hum. né. Ah, por isso que a gente vê lá o Claude, o ChatGPT Thinking, Vibing, Isso, exatamente. Comparing e por aí vai. Ali o modelo está pensando. Isso, ele tá pegando o conhecimento interno dele, né, todas as inferências anteriores, para que ele possa alimentar aquela resposta que ele vai te dar. Galera, é um bom exercício até para você fazer dentro da tua IA, você ver como é que ela raciocina. Dá para você clicar na seta, muitas vezes, dependendo do que você está usando, e você consegue ver, às vezes, ela até se contradizendo. É engraçado até, porque ela fala: "Não, isso aqui é assim, 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 mas eu tenho um dado que diz assim, assim, assado". E tem umas coisas, assim, meio loucas que ela, às vezes, coloca um revisor que não tem. Por exemplo, você lança ali um agente, eu vi isso um dia desse, descobri isso há pouco tempo. Posso até tá falando coisa velha aqui, mas tem o tal do barra Go dentro do Cloud Code, que você, por exemplo, você está codando alguma coisa, aí você dá lá o prompt: "Eu quero que você faça isso, 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 isso. Eu quero que você faça um site em JavaScript, blá, 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 blá". E aí você bota isso dentro do barra Go, no final, quan ele vai atingir aquilo ali, quem vai determinar se atingiu ou não, ela lança um outro agente para poder criticar o trabalho que foi feito por aquele primeiro agente. E é esse agente que vai determinar se teve sucesso ou não e mandar voltar, meio que sem o dev ficar toda hora ali interagindo com a IA. Então, basicamente é isso, são esses parâmetrozinhos que a gente coloca para poder, ele vai mudar a forma como a IA pensa. Isso aí, Hum. né, tá evoluindo, né, na verdade, É, né. vai ter E Exterminador do Futuro? Não fala agora não. é uma polêmico isso também, né. A gente vai Pois é. chegar lá, a gente vai chegar lá. E existe um segundo modelo, né, que foi lançado em 2025, que é o treinamento por reforço, né. Ah, A tá. gente sabe que a IA erra muito, né, Porra! mas ela aprende com os erros dela. É, tem melhorado realmente, eu quando eu passei muita raiva com GPT-2, GPT-3. Ah, com certeza, né, quem nunca, né. E é engraçado que ele parece que tá arrependido: "Não, você tem razão. Oh, meu Deus", é quase isso, mas não, não tá, né. Beleza, então, essa parte aí de reforço é tipo Pavlov, né, que falava lá que, você dá estímulo-resposta, né, e recompensar de acordo com a resposta positiva e repreender com a negativa, é mais ou menos essa É por ideia? aí. Então eles pegaram um conceito que é da psicologia para treinar uma inteligência artificial. Isso aí. Pô, bacana pra caramba. Entendi, entendi, Lili. Então, pô, mas é complexo esse negócio de IA escalar, botar mais parâmetro, e aí eles estão mexendo no harness. Eh, tá, aí tem se falado muito sobre a AGI, a inteligência artificial geral, né. Eh, que é basicamente, os filmes eles retratam como o fim da humanidade, que as máquinas vão dominar tudo, vai passar o cerol em geral e não vai sobrar mais ser humano na Terra, talvez um John Connor aí da vida. Pra quem pegou a referência legal, tu é velho igual eu. Então, não tô brincando, mas e aí?
a LLM, esses modelos, né, ChatGPT, Claude, Llama, vai sair daí a tal da inteligência, geral artificial ou ainda não está nesse ponto? Como é que tá as pesquisas nisso? Então, pensando hoje, né, a gente vê que a IA ela não tem capacidade de pensar como ser humano, né. Não, Ela não ela na verdade a GI ela é isso, né, a IA pensando como se fosse um ser humano, com qualquer estímulo. com qualquer estímulo, tendo as faculdades cognitivas como um ser humano ou até mais ou até superior, A gente está falando de desenvolvimento de consciência digital até. sim. Só que o que que acontece, né, qual é o medo das pessoas? Por que que o medo das pessoas não é tão infundado, né? Porque a gente vê um avanço na tecnologia ultimamente, né, a gente vê que em menos de 2 anos quanto a IA ela avançou, né. Mas vai sair da LLM esse negócio? Não, né, na verdade, a IA ela vai ter uma capacidade só, não vai ter todas as capacidades de um ser humano, ela não vai substituir o ser humano, Sim, mas é da LLM que a gente vai ver nascer esse negócio? não. Tá, e por quê? Então existe o harness. O que que é isso, né? Na verdade, é a capacidade da LLM fazer uma coisa específica. Ah, então por isso que uma é boa numa coisa e é então entendi, tá. Então não é daí que vai sair? Não. Não. Tá, e como é que tá a pesquisa disso? Na verdade, né, a pergunta certa não é quando a AGI vai chegar. A pergunta certa é quais as decisões que você vai começar a tomar agora, se preparando para quando a AGI chegar. É, até porque ainda não tem um consenso sobre isso, né, então que tipo de decisão que seria bacana tomar em consideração? Você precisa tomar cuidado com contratos longos com clientes, primeiro, né. Você precisa tomar cuidado com a stack que você vai, eh, prover, né, para esse cliente, Uhum. porque as coisas vão mudar muito rápido, né. Vamos pensar que em 2027, né, pode fazer com que todas essas tecnologias que tem hoje sejam E obsoletas, aí fica caro, né, porque você tá amarrado num contrato que você não pode cancelar. mas que também não vale mais nada. Entendi. Então existe hoje um conceito que é flexibilidade arquitetural, Já ouvi né. falar disso, já ouvi falar muito por alto, ainda tô pesquisando sobre o assunto, mas tá realmente virando uma discussão grande aí na comunidade como um Você todo. exatamente, você criar, módulos, né, na sua infraestrutura, no seu sistema, módulos que podem ser trocados, né, eh facilmente, né, Com sem você velocidade de decisão, né. com velocidade de decisão, isso pode resolver o problema. Entendi. Olha, Lili, é muito legal o bate-papo aqui, tirando aqui um pouco, pessoal, do que a gente viu hoje. Então, a gente viu que o panorama mudou, né? Hoje em dia, a guerra não é mais por quantos milhões de parâmetros, bilhões de parâmetros que a IA está sendo treinada, e sim o quão eficiente ela está se tornando. E para quem está entrando nesse mundo, não só de tecnologia, mas também em qualquer área onde a IA ela tá começando a dar as suas caras ali e interferindo no trabalho, tornando ele mais rápido, tomar cuidado com o custo, não só do quanto a IA custa, mas de tudo aquilo que está ao redor para você fazer ela funcionar, é uma preocupação que tem que ser. Bom, lembrando aí, quem gostou do episódio, por favor, deixa seu comentário. Se você ficou até aqui, cara, então eu acho que você gostou do nosso episódio. Deixa seu like aí na confiança. Fica aí, se inscreve. O canal ele vai sempre trazer uma discussão legal nesse ponto, não só para quem é da área de tecnologia, mas para quem se interessa pelo tema, que ele não está entendendo a velocidade que as coisas estão mudando. É muita informação que chega todo dia para gente. Deixa o convite para você, além de se inscrever, deixar o seu comentário sobre aquilo que você gostaria de ver, quem que você quer que a gente traga também para uma discussão. Com certeza a sua participação ela é muito necessária e vai fazer esse canal crescer. O canal é um bebê, gente. Se inscreve aí. Valeu! Tchau.